Olá, meus amigos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Como é que você está? É um prazer estar chegando aí na sua casa, sei lá, no recinto onde você estiver. Como nós estamos aqui mais uma vez, eu sou o Mestre Camilo e juntos estamos levando a palavra de Deus para abençoar as pessoas. Era o curso Fortalecimento e hoje vamos falar a lição de número 10 sobre herdeiros do trono. Herdeiros do trono é o que nós vamos falar hoje. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa para você. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas que você puder. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Segundo livro de Crônicas, 17, 1. Está escrito assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Quando um rei morre, o sucessor deve assumir o trono. Jesus morreu, ressuscitou. No entanto, ao ir para o céu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Agora é a nossa hora de assumir o ofício real e passar a ser esta autoridade máxima sobre a nossa vida. Preste bem atenção. Assim como diz a Bíblia que Josafá, ele assume o lugar, o trono do seu antecessor, Jesus morreu para que nós assumíssemos a nossa posição. O Senhor é glorificado quando assumimos o nosso lugar em Cristo e passamos a ser soberano no mundo espiritual diante das adversidades da vida. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 10, a Bíblia Sagrada diz assim, Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele está dizendo que nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes, para reinar sobre a terra, para reinar em vida. Então, eu preciso assumir a minha condição de herdeiro de Deus e tomar posse da minha posição. Assumir a posição de herdeiro de Deus é muito importante. O nosso tempo de reinar, quando é que ele acontece? Quando chega o tempo de reinar? É quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nesse momento, nós estamos então assumindo a nossa posição de herdeiro de Deus. É grande a obra feita em nós no momento em que aceitamos o Filho de Deus como nosso Salvador. Ao dizer sim para o convite do Senhor, ele afirma o nosso reinado. No ato da conversão, somos investidos de autoridade para governar tudo o que nos pertence, espírito, alma e corpo, e bem como também a nossa família e as coisas do dia a dia. Então, como sucessores dele, nós temos que fazer aquilo que ele fez. É assim que o Pai deseja. Ele nos deu exemplo como nós devemos proceder diante da vida, diante dos ataques do inimigo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37,
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você pegar essa declaração do apóstolo Paulo, que está registrada lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 37, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja que interessante, que coisas são essas? Em todas estas coisas, Paulo começa a dizer, aqui no versículo 31, versículo 31, ele começa a explicar que coisas são essas, que sobre elas somos mais que vencedores. Ele diz aqui: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí ele diz assim: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E Deus é Deus que o justifica. Agora ele diz aqui: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí, olha, presta atenção agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quando Paulo diz: mas em todas essas coisas, ele está dizendo aqui no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a dizer que coisas são essas, que nós somos mais do que vencedores sobre elas. Tribulação, quem nunca passou tribulação? Todos nós, mas somos mais que vencedores. Angústia, quem nunca passou angústia? Mas sobre elas você é mais do que vencedor. Perseguição, quem nunca foi perseguido, não é verdade? Fome, ou nudez, ou perigo, ou até espada. Mas sobre estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas é preciso entendermos que se estivermos assumindo a nossa posição de herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus e você precisa assumir essa condição para que sobre estas coisas você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. E muitas vezes é como a pessoa sabe que ela tem que fazer algo, mas não faz. E muitas vezes ela fica adiando assumir a sua posição em Cristo Jesus. E aí, você que deveria reinar sobre os problemas começam a reinar sobre a sua vida. Levanta a sua cabeça, faça como o rei Josafá fez. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá assume o reinado de seu pai e ele reina no lugar de seu pai. E ele se fortifica. E ele então exerce o seu ofício. Reine. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser herdeiros do trono, assumir a nossa posição, assumir a nossa condição em Cristo Jesus. É isso que Ele deseja para mim e para você, correto? Vamos ficando por aqui, lembrando, se você ainda não deu o seu like, dê o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e logo mais estaremos voltando em breve com a lição de número 11, Vivendo para Agradar a Deus. Nós vamos falar sobre isso.
Eu tenho procurado aqui ser bem sucinto, resumindo bem as lições para não ficar com muitas delongas, ser bem objetivo nessas lições para que você assimile com mais facilidade. Senão os vídeos ficam muito compridos, muito grandes e aí fica muito enjoativo, tá certo? Por isso que eu procuro resumir bem cada assunto. Lógico que isso é um assunto, são assuntos que muitas vezes dá para falar aí 1 hora direto. A gente procura resumir, tá certo? Deus abençoe, fique com Ele.